Meus queridos irmãos do GEA, atendendo à solicitação do nosso irmão, estamos nós envolvidos na realização desse estudo, na graça de Deus, na graça de Jesus, e assim formarmos cada vez mais na corrente da fraternidade universal o elo de consagração à vontade divina. E que, pois, unidos e reunidos, possamos mudar as vibrações dos pensamentos e dos sentimentos, emanando-nos cada vez mais as forças do bem, para a consecução consciente da vontade de Deus em cada um de nós, que assim seja. Então, queridos irmãos, na graça de Deus, na graça de Jesus, na certeza que somos companheiros, amigos e irmãos, aqui estamos para buscarmos a compreensão da ciência, da arte de viver e amar de acordo com a vontade de Deus. O nosso tema de hoje, energia e saúde. O porquê deste tema? Num sábado, há 15 dias, no sábado, nós fizemos um estudo para uma casa espírita e o tema era a autocura. Logo em seguida, na terça-feira, fomos a um templo espiritualista no Recreio e fizemos um estudo sobre a cura pelo amor. E logo em seguida, uma outra casa nos pediu um texto sobre energia. Então esses temas se entrelaçam, se entrecruzam, se afinizam e se identificam e são de vital importância para nós. Como nós sabemos, a doutrina espírita é ciência, filosofia, religião. Assim sendo, a gente pode se perguntar, afinal, por que vivemos? Qual é a causa da vida? E mais ainda, para que vivemos? Isto é, qual é a finalidade de nós vivermos? Para isso, erigiram-se a ciência, a filosofia, a religião, a arte, para que a gente possa entender a estrutura do universo e alcançarmos uma razão sólida, sublime de viver. Eu sei que falar de Deus é fácil. Falar em Deus é muito fácil. Crer em Deus é o desafio. Por quê? Afinal, qual é o Deus que nós juramos honrar e glorificar em nosso dia a dia? Para falarmos da ciência de hoje, nós lembramos que a termodinâmica, que é um ramo da física, diz que a energia não é criada ou destruída, mas transformada de uma modalidade em outra. E de acordo com Max Planck, um dos pais da teoria quântica, há um domínio incriado de energia do qual tudo provém. Se a energia não é obra do homem, quem a criou? Então fica claro, o que não é obra do homem é obra de quem? De Deus. Então a energia não é obra do homem, é obra de Deus. Mas, Alcides, por que eu sei? Porque, de acordo com o que acabamos de ler, a energia não é criada nem destruída, mas transformada de uma modalidade em outra. Só para exemplificar para os meus amigos que não são afeitos aos estudos da ciência. A pilha, a bateria do seu celular, a bateria do seu automóvel, através de reações químicas, transformam energia química em energia elétrica. No seu ventilador, a energia elétrica é convertida em energia mecânica no giro das hélices. Então, a energia está sempre sendo transformada de uma modalidade em outra, mas ela jamais foi criada. Se não é criada pelo homem, só pode ter sido criada por Deus. Então, fica claro que a origem de vida da vida não é somente uma questão religiosa, mas também campo científico decorrente de fatos naturais que revelam uma inteligência e uma causa transcendente, com implicação filosófica. É outro problema. A gente acha
que as coisas divinas só podem ser estudadas pela ciência. Se a vida como um todo é criação divina, estudar a vida é estudar a Deus. Bom, aí, meus amigos, vem a seguinte questão. A Organização Mundial de Saúde promoveu em 2018 um evento denominado Saúde Integral, cujo objetivo era chamar a atenção de todos para uma visão holística da saúde que ela, OMS, define como completo bem-estar físico, mental e social. Opa, vamos parar aqui. Se Deus existe, e já está provado, que Deus é a causa e nós somos o efeito. E nós sabemos também, enquanto perdura a causa, perdura o efeito. Se Deus não morre, a causa não morre, o efeito que somos nós também não morremos. Então, somos imortais. Ainda assim, se pairar alguma dúvida, as manifestações espirituais espontâneas independem de credo religioso, porque há médiuns ateus. Há ateus que são médiuns. E mais ainda, hoje é grande o número de cientistas crendo na reencarnação, mas não vinculado à religião. Como assim, Alcides? Nós todos sabemos que Joana de Ângeles, com a sua psicologia espírita, mostra que a psicologia é uma das faces da ciência espírita. E em suas obras, ela fala da psicologia transpessoal, cuja base é o espírito como raiz, como fundamento da vida em processo evolutivo. Então, há vários cientistas hoje que nas suas experiências clínicas, nas suas experiências laboratoriais, chegaram à conclusão da existência do espírito e do fato da reencarnação, porque isso é uma lei universal, independe de crença religiosa. Para vocês terem uma ideia, Emmanuel, nesse belíssimo livro, Nos Domínios da Mediunidade, o prefácio é assinado por Emmanuel. E o que diz Emmanuel? A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Mais adiante ele diz: químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Meus amigos, tudo é energia. A ciência de hoje reconhece, daqui a pouco vamos entrar nesse campo. Então, mesmo a matéria é energia em baixo padrão de vibração. Aí, diz Emmanuel, os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus e ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem rumo a glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito. Esse prefácio foi escrito em 1954. Hoje, já há na psicologia transpessoal e vários outros físicos, químicos e matemáticos que já aceitam a realidade espiritual da vida e da reencarnação, porque isso independe de crença religiosa.
E continuando um pouco mais. No livro dos Espíritos, pergunta 22. Espírito e matéria. Pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Resposta. Do vosso ponto de vista, são exatas porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Isso foi publicado em 1857. Hoje, a ciência reconhece 7 estados para a matéria: o sólido, o líquido, o gasoso, o plasma. A aurora boreal é composta de plasma. Inclusive, o duplo etérico é o responsável pela doação de ectoplasma nos tratamentos de cura e nas materializações espirituais. Repara que isso foi publicado em 1857. Olha como avançamos. O quinto estado é o Beck, condensado de Bóson-Einstein. Então, esse é o quinto. E tem mais 2 que já foram homologados. Então, vocês estão vendo que essas informações que estão sendo trazidas reforçam o valor, a atualidade, a modernidade dos livros de Allan Kardec. Mais adiante. Pergunta 29. A ponderabilidade é o atributo essencial da matéria? Resposta: da matéria, como entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. Ao tempo de Kardec, fluido e energia eram conceituados como a mesma coisa. Então, por isso que ele fala como fluido, é energia. A matéria etérea e sutil, que forma esse fluido imponderável para vós, nem por isso deixa de ser o princípio da matéria pesada. Agora vejam que interessante. Pergunta 30. A matéria é formada de um só elemento ou de vários elementos? Resposta: de um só elemento primitivo. Meus amigos, a ciência de hoje. Einstein dedicou seus últimos 20 anos de vida ao estudo e à procura da teoria do campo unificado. Hoje, a ciência atual reconhece que tudo que existe é expressão diferente de uma mesma coisa, isto é, que tudo que existe tem a mesma origem. E, consequentemente, nós todos um dia fomos à escola e ouvimos o professor dizer que próton, elétrons e nêutrons eram as partículas fundamentais, os elementos primitivos. Hoje já se reconhece que não são. Hoje, a moderna ciência reconhece que os prótons e os nêutrons são originados pelos quarks e o elétron é originado pelo lepton. E hoje, a ciência moderna, no estudo da teoria das cordas, reconhece 11 dimensões. Aí na teoria da supercorda, a ciência reconhece 26 dimensões. Ou seja, meus queridos, tudo que está nas entrelinhas do livro do Espírito, confirmado hoje. E isso é importante porque muitas vezes a gente vê estudos do livro do Espírito e o expositor de boa vontade, natural e espontânea, mas sem uma formação científica, acadêmica, às vezes não puxa para os dias atuais o que está ali. Mas estávamos nós dizendo que a Organização Mundial de Saúde promoveu em 2018 um evento
denominado Saúde Integral, cujo objetivo era chamar a atenção de todos para uma visão holística da saúde que ela, OMS, define como completo bem-estar físico, mental e social, ou seja, para a Organização Mundial de Saúde. Saúde não é ausência de doença. Continuando, na proposição da Organização Mundial de Saúde, a saúde é um evento multidisciplinar como a vida que estua pelo espaço infinito em formas e dimensões que não percebemos mediante as limitações de nossa precária evolução. O que nós acabamos de dizer? Que nós sempre ouvimos falar da existência de 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Hoje já são 7. Porque o nosso campo de estudo, através de aparelhos ultrassensíveis, abriu o nosso campo de percepção. Aí a gente observa que a morfologia, a anatomia e fisiologia humanas estudadas nas ciências da saúde são verdadeiras, mas incompletas, porque apresentam uma concepção unidimensional do homem. Por quê? Nas faculdades de medicina, biologia, enfermagem, nutrição, educação física, sociodontologia, estuda tudo em relação ao corpo físico, porque ignoram a existência do espírito. Então, a morfologia, anatomia e fisiologia humanas, estudada nas ciências da saúde, são verdadeiras, mas incompletas, porque apresentam uma concepção unidimensional do homem, desprezando o espírito, que é a matriz de toda a expressão biológica do ser, que é multidimensional por excelência, servindo-se o espírito, através da consciência, de 7 corpos a saber. Quais são os 7 corpos que nós temos? O físico. Aí vem os corpos energéticos. O duplo etérico. O perispírito, também chamado de corpo astral. O perispírito também é chamado de modelo organizador biológico, porque é ele que imprime no corpo físico as características biológicas de cada um de nós. O corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo ático. O que significa isso? Para atuar em cada dimensão, eu preciso do corpo pertinente àquela dimensão. Então, para atuar no corpo físico, eu preciso, para atuar na dimensão física, que é a nossa, eu preciso do corpo físico. Os desencarnados têm corpo físico e duplo etérico? Não. E como eles atuam na dimensão física? Através do médium. Porque o médium, o duplo etérico, produz o ectoplasma necessário através do chakra esplênico. O chakra esplênico fica na altura do baço e está ligado ao duplo etérico. É através deles que o ectoplasma, que é o quarto plasma, o quarto estado da matéria, é produzido e influenciando o sangue. Nós sabemos, e está aqui no livro, Nos Domínios da Mediunidade, no prefácio, Emmanuel deu o título de Raios, Ondas, Médiuns, Mente. Raios, ondas, médiuns, mente. Por quê? A sede da consciência é o espírito. O pensamento é uma onda. E toda onda transporta energia. Pensamento, sentimento e vontade são ondas de energia que vitalizam ou não as células dos corpos citados através do nadis e chakras. Vamos lá.
Hoje, a gente ouve falar em doenças psicossomáticas. Soma, corpo físico. Psique, mente. Então, a mente, o espírito se transforma, se manifesta através da mente, através dos seus corpos energéticos, até chegar no corpo físico. Os chakras, que são aqueles vórtices de energia, estão ligados a um plexo nervoso, com exceção do saco esplênico. Todo chakra está ligado a um plexo nervoso. E a uma glândula endócrina. O único chakra que não está ligado à glândula endócrina é o chakra esplênico, na altura do baço. Então, todo chakra está ligado a um plexo nervoso e a uma glândula endócrina. As glândulas endócrinas produzem hormônios. E como se dá essa ligação aos plexos nervosos? Os chamados meridianos ou nadis são canais por que, acoplado ao sistema nervoso, transmitem a energia ao sistema nervoso. Então, se o teu pensamento, se teu sentimento, se tua vontade são desequilibradas, as energias que você vai gerar para os seus corpos serão energias que manifestarão doenças. Então, por isso que é importantíssimo orar, vigiar, mudar o padrão vibratório do pensamento, do sentimento, para que as nossas ações sejam sadias e saudáveis. Concluímos com a certeza de que toda forma de vida vive do que se alimenta, no intercâmbio energético do amor ou ódio de que se serve em atos, pensamentos, sentimentos e palavras. Então a gente observa, aí você diz, Alcides, eu tenho um vizinho que é orgulhoso, que briga com todo mundo, mas ele é sadinho. Lembre-se que a Organização Mundial de Saúde não disse que saúde é a ausência de doença, é o completo bem-estar físico, mental e social. Ainda que a doença não se manifeste no corpo físico, os corpos energéticos estão doentes. E aí ele vai desencarnar doente. Reparem que muitas vezes, nas nossas preces, oramos a Deus pela cura do corpo físico do nosso ente querido. Aí o nosso ente querido desencarna. As nossas preces ajudaram na cura do corpo energético. Ele entra melhor do outro lado. Nenhuma prece é perdida. Não busquemos a cura do corpo físico simplesmente, mas busquemos sobretudo, a saúde mental. Então, se teu vizinho é brigão, ciumento, invejoso, cheio de ódio, de rancor e de mágoa e aparenta ter boa saúde, não esquece que saúde não é ausência de doença, é bem-estar físico, mental e social, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então aí fica clara a importância da oração e dos passos como remédios a mudar o padrão vibratório de nossas consciências para atitudes propiciadoras de saúde e de paz. Então, meus queridos amigos, é de suma importância que tenhamos a consciência, acreditemos, confiemos, busquemos cada vez mais, melhor compreendermos o porquê e o paraquê da vida, para vivermos melhor. Essa pandemia, ela terá que nos mudar, ou melhor, nós teremos que mudar, apesar da pandemia, porque se ela vem de Deus, é uma coisa boa, é para evitar males maiores. Inclusive, a moderna ciência
ao reconhecer, existe hoje na física moderna a chamada teoria de tudo, que tenta unificar toda a ideia da física quântica, da física relativista, tudo numa só concepção, porque como ela mesma reconhece, tudo que existe tem a mesma origem. E aí, a importância dos passes, a importância das orações. Nós todos, se pudermos, você dirá assim, então, Alcides, para eu viver melhor, eu terei que saber tudo isso, se puder. Por quê, meus queridos? Eu faço uma pergunta. Bezerra de Menezes age com conhecimento de causa ou só com boa vontade? Boa vontade só não basta. É preciso agir com segurança. E quanto mais nós estudamos e nos esclarecemos sobre os fundamentos da vida, melhor aplicando-os em benefício de nós mesmos, servindo a coletividade, mais recursos vamos dando aos bons espíritos para nos socorrer e auxiliar. Eu não tenho nenhuma dúvida que as reuniões mediúnicas pós-pandemia terão que ser diferentes. Porque a mediunidade tem que avançar, porque a doutrina espírita, por conceituação, é progressista. Outro exemplo, quando nós nos alimentamos, a massa alimentar que nós ingerimos através de reações químicas se converte em energia para o corpo. Então, se o alimento está estragado, ou se o alimento não é digestível ou digerível, o que vai acontecer? Problemas para o organismo. Então, novamente, por isso que se fala que a alimentação deve ser a mais frugal possível, a mais energética possível. Lembremos que lá em nosso lar, a governadora da colônia, quando quis mudar os hábitos alimentares da colônia, olha aí, outro aspecto importante. Nós temos o péssimo defeito de achar que espírito é infalível. Nenhum espírito é infalível. Infalível só Deus. E no baixo padrão em que nós estamos, estar encarnado ou desencarnado, não muda absolutamente nada. As necessidades evolutivas são as mesmas. E quanto mais evoluído, mais sutil, mais energético é o padrão de movimentação. De maneira tal que, nas dimensões etérica, eu uso o corpo etérico. Na dimensão astral, eu uso o corpo astral, que nós também chamamos de perispírito. Na dimensão mental, eu vou usar o corpo mental. Lembre-se que lá em nosso lar, André Luiz narra que ele foi desdobrado, levado a uma dimensão, aonde estava a sua mãe. Se ele estava desencarnado e ele foi desdobrado para onde estava a sua mãe, em que corpo que ele viajou? Obviamente, ele não viajou no perispírito, ele viajou no corpo mental. A propósito, na verdade, quando Kardec falou espírito, perispírito e matéria, ele quis enfechar numa mesma conceituação o perispírito. Por quê? Na verdade, o perispírito não é um único corpo, é um conjunto de corpos energéticos, como nós acabamos de falar aqui. Então, toda a vida, todo o processo de nutrição é energético. Então, a vida é energia em diferentes padrões de vibração. Quando baixo o padrão, eu adoeço. Posso até dizer a vocês que não tenho nenhuma dúvida que o baixo padrão vibratório dos pensamentos e dos sentimentos
que a humanidade manifesta atualmente foi que deu campo à origem do vírus da pandemia. Inclusive, nós sabemos, isso fica para uma outra oportunidade, da atuação dos elementais nos tratamentos e curas. Sabemos também que não só os elementais ajudam no tratamento de cura, que o pensamento que nós temos gera energia, gera as famosas formas, pensamentos, que são elementais artificiais. Então, cuidemos dos pensamentos, dos sentimentos. Não deixemos de orar. Não descuremos dos passes. Por quê? Precisamos mudar o padrão de vibração da nossa consciência. E assim nós conseguiremos mobilizar energias cada vez mais sutis, cada vez mais vibrantes para o bem-estar de todos nós. Então, meus amigos, a energia e a saúde são alcançadas quando nós, através da mudança do pensamento, do sentimento e da vontade, aprendemos a agir no bem. Quando eu falo pensamento, sentimento e vontade para agirmos no bem, é porque toda ação é fruto do pensamento, do sentimento, da vontade. Ninguém faz aquilo que não tem vontade. Ninguém faz aquilo que não sente. Ninguém faz aquilo que não pensa. E quando Jesus diz na sublime oração do Pai Nosso, mas livrai-nos de todo mal, ele está dizendo do mal que está dentro de mim, para eu me livrar de fazer o mal a outrem, que é o mal que eu faço a mim mesmo. E o mal que está dentro de mim atrai o mal que está fora de mim, porque tudo é onda, tudo é sintonia. E mesmo que amanhã o Alcides tenha um câncer, por exemplo, vou esquecer o Alcides, Amazonas Herbas transformou a hanseníase do corpo físico em cura para o espírito. Jesus Gonçalves também transformou a hanseníase do corpo físico em cura para o espírito, mudando o padrão do pensamento, do sentimento, da vontade e da ação. Jerônimo Mendonça é outro, que através da doença do corpo curou o espírito, mudando o padrão do pensamento, do sentimento, da vontade, na ação no bem. Porque, vejam, só o bem nos liberta do mal. Então, meus queridos companheiros, meus queridos amigos de Geia, muito teríamos a dizer, porém, a complexidade do tema e a exiguidade do tempo nos levam a parar por aqui. Mas fica como sugestão estudar melhor toda a obra de André Luiz, estudar melhor toda a obra de Joana de Ângela, a obra do Dr. Jorge Soares Andréia, Hermínio Correia de Miranda. E, é claro, a ciência espírita está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese. É ali que tudo começa. E como nós mostramos nessas perguntas e respostas, a atualidade e nas entrelinhas as coisas que estavam sendo previstas. Quando dissemos que a natureza não dá salto, mineral, vegetal, animal, homem, anjo, arcanjo, ou seja, do átomo ao arcanjo, todos nós temos que passar pelos todos os reinos. Ninguém vai pular do mineral para o homem sem passar pelo vegetal e pelo animal. E ninguém vai chegar ao anjo sem passar pelo reino hominal. Evoluindo no reino hominal, chegaremos ao anjo e ao arcanjo, e aí teremos vida eterna. Aí teremos corpos energéticos, sadios, saudáveis, porque o pensamento, o sentimento e a vontade
como ondas que transportam energia, irradiarão para todos os nossos corpos as energias da saúde, da paz e do amor. Um beijo no coração de todos, muito obrigado. Desculpem minhas falhas da exposição, mas é o melhor que conseguimos fazer. Um beijo, obrigado.